Ó, antes da gente começar nosso bate-papo mesmo sobre os frameworks, eu queria mostrar para vocês, opa, o resultado de uma revisão da literatura feita em 2018, mas que, assim, a gente vê refletido no nosso contexto, não só acadêmico, como contexto prático também, né? E que reflete uma grande verdade. O que esse estudo fez? Esse estudo, ele levantou, fez uma revisão sistemática. Então, revisão sistemática é um protocolo que você usa de um passo a passo de pesquisa muito bem definido, de tal forma que a reprodutibilidade dessa pesquisa possa ser feita sem grandes problemas, tá? E tem um critério de aceite e um critério de exclusão de artigos também muito bem definido, o que faz com que o resultado dessa revisão sistemática seja muito mais profunda do que um mapeamento bibliográfico simples. Tá? Então, em geral, as grandes revistas científicas, elas gostam de publicar esse tipo de trabalho porque é como se já tivesse feito o estudo da arte para a pessoa que vai falar sobre o tema, tá? Então, apesar de ser 2018, como eu tenho feito as pesquisas para o meu doutorado, ela está falando algo que eu percebo nas publicações atuais. Então, o que ele fez? Primeira coisa, ele identificou as principais áreas, domínios existentes na governança diária, traduzindo domínios como preocupações. São as principais preocupações que uma governança de dados tem. E aí ele estudou essas preocupações, esses domínios, tanto do ponto de vista de dados científicos, de pesquisa mesmo, quanto do mundo prático, mundo organizacional e corporativo, tá bom? E o que ele fez? Eu quero saber se existem muitas publicações e variedades de publicações, não só em quantidade, mas também em variedade, de publicações relacionado ao ciclo de vida da governança. Para eu institucionalizar uma governança, primeiro eu defino, depois eu implemento e eu vou monitorando e ajustando, que aí é o ciclo de melhoria contínua mesmo. E ele cruzou essas fases do ciclo de vida da implementação da governança com essas considerações, com esses domínios. E o que ele observou? Que perdão, gente, que na fase, na etapa de definição da governança de dados, a gente tem muita publicação em todos os domínios, em todas as preocupações da governança. Então, ele está dizendo que para definir questão de definições de princípios, qualidade de dados, metadados, acessibilidade de dados e aspectos do ciclo de vida do dado, no que se refere a papel, responsabilidade e padrões, eu estou cheia de publicação no mercado, tanto para a área científica quanto para a área corporativa. E eu tenho uma baixa produção acadêmica quando eu falo sobre estratégia de dados, tanto do ponto de vista acadêmico quanto científico, no que se refere a metadados, acessibilidade e governança do ciclo de vida do dado. Isso é muito importante porque, primeiro, porque evoca que há uma grande oportunidade de pesquisa. E segundo, que não adianta que eu não vou conseguir colar de nenhum framework, porque todos os frameworks que a gente utiliza são oriundos de pesquisa. Então, isso significa que tem uma lacuna. E, em alguns casos, tem ausência mesmo de publicações, tá vendo? Então, do ponto de vista de princípios relacionados à tecnologia do dado, na parte científica, eu nem tenho publicação, segundo essa revisão. Pode ser que hoje já tenha, mas naquela época não tinha. Eu queria que vocês dessem uma olhadinha na parte de implementação e na parte de monitoramento.
Quando a gente fala na questão de framework, a gente fala da aplicabilidade desse framework para construir e implementar uma governança de dados. E a gente observa que, em vários aspectos, a gente tem uma baixa número, variedades de publicação. E quando a gente fala em monitoramento, isso cresce mais ainda. Então, o que que acontece? Vamos lá. Uma outra revisão sistemática disse o seguinte: de toda essa parafernália publicada aqui, a gente pôde tirar alguns pontos, evidenciar alguns pontos muito importantes. Independente do framework, eu sempre vou ter um escopo definido para a atuação da governança, domínios específicos que essa governança vai atuar, aspectos organizacionais que influenciam tanto a implementação quanto o sucesso propriamente dito. E aí, quando ele fala de estrutura organizacional, tanto a infra quanto a parte do relacionamento interáreas e interprocessos. E ele diz que sempre para implantar uma governança, existem alguns antecedentes que motivaram essa implantação, assim como existem um conjunto de resultados que são frutos da expectativa que as pessoas que estão apadrinhando essa governança de dados têm. Então, aqui eu não vou falar todos, tá? Porque não é o caso, mas vocês vão reparar que praticamente todos os frameworks tratam de uma forma mais profunda ou mais superficial daquilo que temos aqui. Então, do ponto de vista de motivadores, a gente tem motivadores legais, regulatórios, a gente tem motivador relacionado à volatilidade do mercado, às vezes ao próprio segmento de mercado no qual a empresa está inserida, às vezes por regulações específicas de um determinado país. Quando a gente teve que implementar, que a LGPD realmente entrou em vigor, a governança começou a ser motivada por esta legislação, principalmente aqui no Brasil, e com quem tratava, né, com as empresas que tratavam, que faziam negócios aqui dentro do nosso território. E a gente também tem aspectos que são internos da organização, como a necessidade de mudança cultural, às vezes a empresa está passando por uma transformação digital, e um dos pilares da transformação digital se chama tecnologias habilitadoras. Essas tecnologias habilitadoras passam pelas várias camadas de utilização de dados, em várias proporções. Então, eu fiz questão de colocar essas duas publicações, porque, primeiro, elas são agnósticas, segundo, elas são científicas. Isso significa que um conjunto de processos foi feito para que esse resultado fosse publicado. Tá? Então, é algo que vocês podem, inclusive, utilizar para verificar se aquilo que vocês estão fazendo na empresa de vocês está cumprindo as questões básicas. Veja, aqui não encerra todos os elementos da governança, porém, é como se desse uma luz de que o mínimo passaria por esses aspectos que estão aqui. Ok? Como? Quem está falando? Vão querer complementar, não? Eu acho que estava, sem querer, estava... Entendi. Falando. Tá bom, tudo bem. Vamos lá. Bom, Uai, aqui. A gente começa... A gente começa falando do mais popular, ou talvez o mais pedagógico, se é que pode-se dizer, né? A gente tem, o Dama começou a fazer os trabalhos dele desde a minha época de mestrado. 2008 eles começaram, aliás, eu acho que os trabalhos começaram em 2007.
Em 2009, eles publicaram um draft no início do ano, e no final deles, a primeira versão. E aí, em 2017, fizeram uma repaginada, né? Mudando, alterando um pouco a nomenclatura das áreas de conhecimento e acrescentando outros pontos interessantes na área da gestão de dados que não podem ficar fora. Então, basicamente, o DAMA, assim como qualquer framework, tem alguns princípios e trata a gestão de dados como ativos, assim como no final da década de 80, início da década de 90. A gente tinha um jargão na administração de dados que era: dados é patrimônio organizacional, né, de qualquer instituição. Hoje a gente tem que dados são ativos. Né? Dados são o novo petróleo, se bem explorados e se produzirem os produtos de dados tão importantes e tão valorosos quanto os produtos oriundos do petróleo. Né? A gente tem esses jargões na nossa área de dados. E, assim como qualquer outro framework, dados são, sim, ativos, e como ativos precisam ser gerenciados, precisam ser governados, e existem uma série de atividades fundamentais que garantem que tudo isso seja feito com qualidade. Então, dentro do DAMA, a gente tem 3 camadas na gestão dos dados. Uma camada de supervisão, de governança, né, que é a governança de supervisão, de mudança de cultura, de estratégia, de alinhamento da estratégia com a estratégia do negócio e com a estratégia de TI. A gente tem uma segunda camada, que é a camada que possibilita você desenhar e até você disponibilizar e usar efetivamente esses dados, que é a camada do ciclo de vida, que a gente chama de gerenciamento de dados. E embaixo tem as camadas fundamentais, ou serviços fundamentais, que são relacionadas à segurança de dados, metadados, qualidade de dados. E tudo isso que eu falei aqui está dentro desse anel, né, desse círculo dourado da gestão de dados, cujo centro está a governança, porque a governança, de uma certa forma, ela cria políticas, normas, padrões e papéis e responsabilidades que vão ser exercidos ao longo de todo o gerenciamento e também de todas as atividades fundamentais. Então, além de você ter no DAMA cada uma dessas áreas de conhecimento ou funções da gestão de dados, você tem para cada uma delas o diagrama de contexto, no qual são definidas, primeiro, o que é cada disciplina, quais são os objetivos que essas disciplinas visam alcançar, as atividades básicas, as entradas para essas atividades básicas, os artefatos gerados a partir dessas atividades e os envolvidos, tanto aqueles que são fornecedores, quanto aqueles que são consumidores, quanto aqueles que são partícipes das atividades. E ela acrescentou também uma questão chamada ética no tratamento dos dados, porque na nossa era da economia baseada em dados, a gente precisa colocar a questão ética, principalmente na utilização e divulgação de dados. Além disso, a gente não trata mais só de dados estruturados, ou de normal data, ou small data, como algumas publicações chamam, né? Mas a gente trata também do Big Data, que está aí na nossa jornada desde o início, né? 2011, 2012, até um pouquinho antes, né? na parte de estudos do Yahoo, na parte de estudos da própria Google. E a gente tem atrelado ao Big Data um uso mais refinado do dado, né, com as análises preditivas e prescritivas que a ciência de dados veio trazer. Além disso, o DMBOK, segunda edição, ele traz a avaliação da maturidade na gestão de dados, que você pode fazer tanto a avaliação por disciplina, por função, ou como um todo. Né? Aí depende dos resultados que se quer alcançar.
Além disso, ele fala também de como gerenciar as expectativas em relação à gestão de dados, as expectativas em relação aos papéis que estão sendo criados. Então, fala um pouco de gestão de mudança aqui, e também tem um capítulo somente tratando dessa questão cultural, que é a gestão de dados, gestão de mudança organizacional. O Dama não é um passo a passo, ele é, como o PMBOK, um guia que tem ali, vamos dizer, as melhores práticas construídas tanto por pesquisadores quanto por profissionais da área de gestão de dados do mercado. Você precisa colocar tudo que está lá dentro da sua empresa? Não. Praticamente todo framework, todo modelo, todo guia é exatamente isso, um guia, uma trilha e não um trilho. Né? Então, a gente precisa saber aquilo que a gente pode ou não trazer para o dia a dia da empresa. Vou fazer um break aqui, vou até parar de compartilhar. Pronto, parei de compartilhar. Espera aí. Vocês estão enxergando minha tela? Sim. Sim. Então, aqui, pronto, agora voltei. Agora eu queria ouvir de vocês quem é que utiliza Dama no dia a dia, ou utilizou o DMBOK, quem é que quer falar das dificuldades que encontrou, daquilo que foi bom, daquilo que não foi tão bom assim. Vocês querem compartilhar? Tem alguém aqui que está usando e que está já nessa fase de realmente criticar no sentido positivo, tá? De começar a ter uma massa crítica a respeito desse framework. Pode falar, Tereza. Se puder abrir a câmera, será muito legal. Deixa eu ver se eu estou bonitinha para aparecer aqui. Ah, minha filha, não fala não, porque olha só, cabelo preso. Cabelo preso, para quem é mulher, sabe o que significa, né, gente? É. Tudo bom? Primeiro, prazer aí falar com vocês. E já venho acompanhando o trabalho de vocês, principalmente você aí tocando isso. E super agradeço o seu movimento, né, dentro da comunidade aí de governança. Faz muito sentido a gente ter pautas e conversas sobre o assunto. Eu acho que isso une quem está, né, nessa comunidade, isso agrega, e eu acho que informação, quando guardada, vira pó, né? Morre com a gente. Né, trabalhar, né? Morre com a gente. Verdade. E sobre o framework, né? Para mim, eu vejo como o Dama um framework mais fácil. Aliás, mais fácil é uma coisa muito ruim de dizer, né? Porque não é fácil. Menos desafiador. Então, eu vejo que ele é mais aderente às culturas das empresas, e também a gente consegue pegar a realidade da empresa e botar dentro desse framework. E aí, olhando o que está acontecendo dentro das empresas, a gente pode pegar alguns temas do framework e aplicar, né, a governança e fazer com que a gestão operacionalize o que a governança determina. Eu acho ele um pouco mais aderente. Então, às vezes, você pega uma empresa um pouco mais tech, você pode pegar ali mais alguns temas, principalmente temas estruturais. Então, você pode pegar segurança, arquitetura, né? E se você pega uma empresa um pouco mais tradicional, você pode ir para a parte ali de cultura, né? Você pode ir para a parte de entendimento dos dados, metadados, né? Então, eu acho que ele é mais aderente. A última empresa que eu estive, eu consegui pegar o framework e pegar os temas que eu vi que eram mais urgentes, e aí eu criei
um framework adequado ali ao que a empresa estava querendo, e daí eu fui entendendo a maturidade. Então, dentro desse framework, eu peguei essas disciplinas e fui fazendo algumas perguntas que direcionavam se a empresa tinha ou não aquele assunto inserido, e o que precisava desenvolver. O que tinha como não, uma coisa muito simples, tá, Uhum, Marisa? uhum. Então, assim, o que a empresa tem, beleza, vamos ver se está bom e a gente pode melhorar. O que não tem, vamos ter que criar e desenvolver. E aí gerou diversas ações. O que isso traz de forma imediata? É assim, ah, você consegue identificar é, como está a arquitetura, se a empresa trabalha com privacidade, se ela trabalha com segurança, se ela tem metadados, se ela tem catálogo, se ela já sabe quais são os domínios, quem são data owner, os donos dos dados, né, data owner, data source. E daí, a partir desse princípio, você consegue desenvolver aí, né, trabalhos de uma maturidade. Então, para mim, eu achei menos difícil, assim, né? Eu me ambientei melhor com esse framework, sabe? Você pode falar qual empresa que você trabalhou e fez esse Foi na trabalho? Áfia, Oi? na Áfia, é Uhum. uma empresa da educação. Tá, Não sei se vocês conhecem. Uma empresa voltada para a educação médica. tá. Hoje você está em algum lugar fazendo esse trabalho? Não. Não, hoje eu estou buscando uma oportunidade. Gente, aqui do grupo, quem quer uma especialista em governança de dados com estudo de caso Estou de sucesso, buscando. pode chamar a A gente Tereza. conseguiu A gente conseguiu sair aí de um programa de uma maturidade que a gente avaliou ali dentro de alguns parâmetros de 13%, rodando a gestão, né, dos dados em 2022, finalizamos com 68%. Que legal. Então, a gente conseguiu dar um pulo bem grande, assim, mas aí com a metodologia ágil, criando squad, fazendo com que várias pessoas participassem. Então, não é a governança que faz, né? Não é o especialista que faz a governança, né? Quem faz a governança são os engenheiros, arquitetos, analistas, cientistas, data owner, data steward, né? É. Então, conjuntando todo esse povo, a gente conseguiu fazer com que a maturidade melhorasse muito. Assim. Então, eu vejo que hoje na Ásia, Uhum. as pessoas sabem o que é governança, sabe o que é privacidade, sabe o que é catálogo, não confunde catálogo com dicionário, com glossário, com quem é data owner, quem é... Não, isso, assim, essa questão é, do assunto estar inserido na mente das pessoas é extremamente importante para estar na ponta da língua, né? Sim. Para saber se é de comer, se é de passar no cabelo, né? Então, eu acho que... E eu sempre falo assim que, inclusive quando eu finalizei meu trabalho lá, né, nesse momento, eu sempre dizia para eles assim, olha, saímos do maternal, estamos indo para o pré. A gente já escreve, a gente já começou a ler, né? E aí Exato. agora fica para as outras séries, né? É verdade, é verdade. Porque, assim, se você notar, eu brinco, mas isso é verdade. O pessoal nem gosta que a gente utilize a alfabetização de dados, porque é como se a gente fosse analfabeto. Mas, infelizmente, em em algumas instituições, a gente está no maternal. E aí, quando eu falo a gente está no maternal, é um pouco também em função do própria falta de entendimento das pessoas em geral, não é só estratégico, não, do que realmente eu faço com o dado. Por que é importante ter dado? É porque o mercado está falando que é, ou é porque eu realmente uso, né? Então, a gente É, percebe isso. eu penso assim também que assim como a gente foi inserindo, né, temas como compliance nas empresas, e vamos pensar que não é tão novo assim, né? Já é um pouco antigo, Sim, compliance. Quando a gente fala de segurança, e aí, né, numa cadência vem privacidade. exato, É aculturamento, né? É exato. aculturamento.
Hoje você entra nas empresas, pelo menos a grande parte das empresas, tem uma trilha de desenvolvimento que você precisa passar no seu onboard, e você faz ali, né, um curso de compliance, um curso de segurança e diversas outras coisas. E governança vai entrando nisso também. Isso faz parte, isso ajuda as pessoas a terem um aculturamento, né? Não Exato. confundir, né? Que ainda confundem privacidade com governança, né? Privacidade é um dos itens que a governança pode ajudar a endereçar. E alguns Sim. aspectos, porque tem outros que não é ali, né, na parte jurídica e etc. Bom, Exatamente. obrigada, viu, Tereza, pela participação. Aqui nós temos o Wellington. Cristi, é assim que fala, Cristi? Cristi, isso mesmo. Cristi. E a Juline. Quem levantou a mão primeiro? Eu acho que foi o Wellington, não foi? Sim. Foi o Wellington, né? Então vamos, Wellington, pode falar. Meu nome é Wellington, eu sou analista em tecnologia da informação, eu trabalho no Ministério da Gestão, né? Eu trabalho na Secretaria de Governança Digital e, assim, eu trabalho na parte de regulamentação, na parte de governança de dados do Poder Executivo Federal, né? Tá. Você Então, trabalha com assim, Leandro? Leandro... Qual Leandro? Tem vários Leandro. Leandro da governança digital. Mas eu não sei qual é a secretaria. E tem várias secretarias, né? Tá bom, tudo bem. A gente utiliza muito o Damaboc, principalmente para fundamentar a parte de normativa, né? Mas, assim, embora um viés muito voltado para a iniciativa privada, ele ajuda bastante, principalmente na parte como guia. Embora você tenha falado que ele não serve como guia, mas para a gente Não, ele serve muito. ele é um guia. Ele não serve como uma metodologia e um processo. Sim. Tá? E, nesse momento, inclusive, a gente está até desenvolvendo uma política, né, de governança de dados, né, para o governo, né? E, assim, a gente não está utilizando somente ele, né? A gente está fazendo uma mesclagem de vários frameworks, né? Uhum. E, assim, alguns temas, como a parte de definição de papéis, a parte de medição de maturidade. Então, a gente está buscando, digamos assim, em outros frameworks, embora o Damaboc também dá muito subsídio para isso, né? Olha, dá subsídio, mas existem, fora o DMBOK, tem o DMM, tem o modelo de maturidade de Stanford, tem o DECAN, que é um modelo também de maturidade. Tem alguns outros. Para a área pública, né, principalmente por executivo, a gente está usando o DECAN na parte de maturidade, né? Enfim, a gente está pegando o Damaboc e fazendo algumas adaptações, né? Mas é assim, assim mesmo. o Damaboc, ele ajuda bastante, né? Inclusive, tem lá no LinkedIn, tem alguns capítulos que estão sendo criados, né? Capítulos que eu estou falando, assim, algumas extensões em alguns países, né? Sim. Como o PMI, né? PMI exatamente. Recentemente foi criado um capítulo do Egito. Eu não sei se você está fazendo parte E eles estão investindo muito na parte de MIT, né? Naquela questão de MIT de dados, né? Então está tendo muito avanço, eu espero. Até perguntei lá se eles já estão lançando a V3, né? Do Damaboc. Falaram que não, já estão preparando a V3, né? Sim, sim. Mas já era de se esperar, tá, Wellington? Porque a nossa área de dados, de 2017 para cá, o tanto de coisa que evoluiu, então exatamente. evoluir também, né? Então, assim, para mim, o Damaboc, assim, embora já esteja um pouco defasado em alguns temas, para mim, ele é bastante útil, principalmente na parte de regulamentação. Então, ele ajuda bastante. Agora, eu sinto dificuldade, principalmente nessa questão que falei, quando você vai adaptar para o setor público, na parte de definição de papéis e maturidade. Falando então, essa dificuldade.
falando rapidinho. Davi! Hã? Falando rapidinho aqui. Eu já fiz, aliás, estamos fazendo, né, que ainda não terminou, no Ministério da Saúde, governança de indicadores de políticas de saúde pública. Políticas e programas, né, de saúde pública. E uma das coisas que a gente teve problema foi exatamente nisso, porque não dá para você ter o conselho ou os comitês. Existem nos órgãos governamentais uma série de passo a passo até você instituir qualquer tipo de organização, né? E aí, o que a gente fez? A gente utilizou os que já existiam. E aí a gente fez algumas adequações. Foi isso que nós fizemos, porque aí a gente não corria risco de não ter adesão ou até mesmo de ter um veto. E aí, dessa forma, seria mais fácil a gente conseguir. Pelo menos foi assim lá, tá? No Ministério da Saúde. Obrigada, viu, Wellington, pela participação. Quem mais? Oi? Obrigado. Juline ou Cristi? Que aqui não está aparecendo para mim quem é que foi o primeiro. Eu não sei quem levantou, Juline. Você quer falar primeiro ou quer que eu fale? Tanto faz. Deixa eu ver a sequência aqui, calma aí. Fui eu. Tem uma sequência no chat que você clica, as mãozinhas abrem na hora. Sim, peraí. Você abre o chat, veja lá, ó, quando você abre o chat, você consegue ver quais as mãozinhas dos participantes. Você clica em participantes, você consegue ver a ordem que levantou a mãozinha. Aqui eu estou vendo o chat mesmo, não apareceu para mim. Não, desculpa, participantes, não chat. Tá bom. Beleza. Agora eu já estou sabendo de tudo. Pronto, obrigada. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui. Eu estou tentando há semanas participar de algum evento que você está acompanhando nas redes sociais. Gratidão por estar aqui hoje. Conhecer um pouquinho do que você pensa, do seu trabalho, né? Sempre estou acompanhando aí você no LinkedIn. Tem uma galera aqui, acho que quase 40 pessoas provam aí, né? O quanto a gente está avançando nesse tema contigo. Eu acho que essas rodadas de conversa deveríamos ter há 10 anos atrás, né? Eu estou há 10 anos na área e hoje eu sou especialista de qualidade e governança de dados, né? O meu core é em qualidade de dados, né? E aí eu estou vendo que tem várias pessoas aqui falando, né? Eu trabalhei mais ou menos uns 6 anos em qualidade de dados, 7 anos, e mais ou menos uns 3, 4 anos em governança, então eu conheço bem as duas áreas ali. E hoje eu até percebi, eu queria complementar uma coisa que a Teresa falou do framework, né? Realmente, a gente hoje vive um momento que a gente não consegue usar o DAMA ou as outros como uma metodologia, aderente realmente a cada negócio é único, né? Hoje eu trabalho em consultoria, eu rodo várias empresas como governança. A vantagem de ser consultor e rodar várias empresas é que a gente conhece vários modelos de governança aplicados de formas diferentes. Estou tentando puxar a Teresa para a minha empresa, mas está difícil, porque as vagas foram congeladas, mas eu estou torcendo que isso aconteça. Quem quiser a Teresa, que pegue, que senão eu vou levar. Olha, Teresa, olha aí, já começou a ser disputada. Eu já tenho conversado com a Teresa, trocado ideia. E a gente está precisando de um especialista em governança lá, porque eu entrei como governança, mas viram que eu sabia de qualidade, me puxaram para qualidade e agora estamos sem governança, né? Tipo, não sem governança, mas ser um especialista ali para dar um direcionamento, né? Sim. E a parte mais curiosa daquele framework que você mostrou ali, da rodinha do DAMA, é que todas as áreas que estão em volta já estavam lá. A gente é que veio depois, né? É engraçado você falar isso. Porque, mas o conceito veio depois da governança. Já existia o administrador de banco de dados, que sempre houve uma necessidade. Muitas pessoas que são administradores evoluíram para a área de governança, né? Muitas pessoas, muitos DBAs que eu conheço, foram para essa área por causa dessa questão, né? Mas é só uma pontinha, a gente sabe hoje, olhando para a governança, né? Que, na verdade, a administração de banco de dados é só mais um, né? Sim. Então, assim, hoje eu estou atuando numa esfera de qualidade. Vi também um comentário aqui no chat de alguém que falou de papéis e responsabilidades, tá? Só para contar um pouquinho da história de vocês, eu sou engenheira de produção. Eu fiz engenharia de produção, prestei vestibular para a Pública em 2017, só porque eu sabia que no futuro nós iríamos ter esse papo. Foi um tiro no escuro, bem louca, né? Um parafuso a menos. Mas eu imaginava que ia ter tanto dado, tanto pessoa desenvolvedora e tanto ciência da computação, que o grande problema dos dados seria a gente tratá-los como uma esteira padrão de produção, que a era digital ia vir.
Então, hoje eu estou concluindo a graduação agora na metade do ano. Então, assim, a minha visão é que a gente tem que fazer por produção puxada, metodologia Lean. Se alguém já ouviu falar, se não ouviu, eu vou contar. É mais ou menos assim. Pensa uma lata de milho. Quando você vai no mercado, você não acredita que aquela lata de milho está lá e ela fica 5 anos. Também não sei. Hoje já sei porque sou engenheiro de produção, mas no caso de vocês, 5 anos lá. Como que ele consegue ficar 5 anos na prateleira, daquele jeito, daquela maneira, sem estragar, a gente comer e ninguém passa mal? Porque existe um processo produtivo, desde o seu plantio até a sua colheita, distribuição, até chegar no supermercado, a gente vai em casa, abrir e consumir do jeito que a gente quiser. Esse processo é da época das máquinas a vapor, indústria 1.0, que a gente conheceu, que veio a tecelagem, etc, etc. Hoje o nosso processo é outro. É processo de produtos digitais. O que é o nosso dado? É um produto de serviço, é um digital, é onde a gente está monetizando hoje para tudo qualquer lado, os dados estão sendo monetizados de várias maneiras. E se vocês pararem para pensar, 1 minuto, se na fábrica eu tenho várias esteiras de qualidade de dados para várias partes do ciclo, então nossos dados também tem que ter. Então a produção tem que ser puxada. Então, eu fiz a engenharia de produção para trazer esse conceito de fábrica, mas estudei 5 anos pensando em dados, só em dados, e aí eu juntei com o meu coisa de governança. Por isso que eu fiquei 5 anos em cima ali, trabalhando 4 anos em cima da governança para aprender um pouco. E aí eu entendi que, na verdade, a governança nada mais é que a engenharia de produção de dados, né? Então, se vocês pararem para pensar e olhar cada uma daquele framework que a Marisa explicou para a gente, tudo aquilo já existe, né? Só que está tudo um pandemônio, né? Vamos ser sinceros, está tudo um pandemônio, porque assim, a gente gera dados o tempo todo, e enlouquecidamente. Então, assim, como que a gente faz para organizar tudo isso? Então, são vários processos e várias maneiras de você juntar ali quebra-cabeças e pensar. Hoje, como qualidade, eu atuo mais na qualidade, porque é algo que eu gosto, domino e tenho paixão. Porque eu sei que a qualidade vai levantar métricas suficientes para que a gente consiga medir várias partes do ciclo, como que os nossos dados estão. Sim. Que quando a gente começa a medir, a gente começa a ver que está difícil medir. Então, você começa a construir algo do ciclo para que você consiga, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Relatório de avaliação de qualidade de dados. Medir um dado. No meu relatório, eu incluí a tabela e eu coloco o owner responsável da tabela. Aí todo mundo, não, mas ninguém identificou. E daí, para mim, é pré-requisito como qualidade. Mas por quê? Porque eu tenho que saber quem é o responsável. Eu vou gerar um relatório para engavetar? Não vou. Então, isso eu bati na tecla pra caramba. Então, hoje eu fiz isso, incluí nessa empresa agora que eu tô. Eu acho importante. E aí, o que aconteceu? A gente gerou o primeiro relatório de qualidade. Vou mandar para vocês. Geramos o primeiro, bati lá na portinha, não é tal, beleza. Coloquei meu relatório como objetivo que não consegui entregar na sprint. Moral da história, ficou travado, bloqueado, até que a autogestão olhou, por que isso aqui está transitando tanto tempo? Ah, porque ninguém me fala quem que é o owner. Mas você já não avaliou, já não viu a qualidade? Vi, mas para quem que eu vou ver isso? Se o dono não tem interessado. E aí, o que acontece foi uma produção puxada. Então, eu vou puxando. O que quer dizer a produção puxada? Ela vai conforme as necessidades do negócio. Então, assim, eu forcei. Ah, vocês querem avaliação de qualidade? Beleza, eu dou. Mas me dá o responsável, porque isso vai estar dentro do meu relatório. Aí eu coloco o data owner, o steward, coloco as definições e todos os planos de qualidade, todas as avaliações. E aí eu abro o chamado para a área responsável, né, que também foi acordado no pipeline. E, cara, o responsável recebe por e-mail que o dado tem o problema. A gente está sendo proativo. Entendeu? E não mais reativo. Então, hoje é a busca constante por proatividade, tá? Estou falando para vocês um pouquinho, um pedacinho da qualidade de dados ali do framework que a gente colocou aqui, que deu certo, né? Não é nada muito difícil, mas, assim, é algo simples que pode estar ajudando vocês. Os próprios relatórios que vocês forem gerando, seja de privacidade, seja do sei o que lá, defina, eu preciso de um owner. Mas para quê? Por causa disso. Se vocês começarem a colocar, vai puxar, uma coisa puxa a outra. E aí puxou o owner, que puxou o owner e falou, não, peraí, esse dado é meu, então agora beleza, agora eu vou tratar ele de outra maneira. Então, eu só queria trazer para vocês essa reflexão, sabe, Marisa? E para todo mundo que está aqui, para a gente pensar aqui. Tudo que está ali é importante. A governança ela tem que estar em tudo. Né? Eu estou atuando mais na qualidade, mas ele vai ao encontro muito disso. De você criar mecanismos que você puxe. Porque às vezes a gente pensa, né, pô, mas como que eu atuo em governança? Tá, vou gerar maturidade, vou aferir antes e depois.
Tá, mas como é que eu posso começar a organizar? Sabe, eu acho que pegar a metodologia não, os nossos livros ali da Maboc, né, os outros exemplos que a Inês nos deu, e começar a pensar como que eu coloco no meu processo coisas que puxem organizações dentro daquilo que é falado na literatura, sabe? Um owner, um estilo, uma responsabilidade, outras metodologias, vou medir uma qualidade, vou criar, sei lá, vou criar mecanismo para privacidade, entender os dados que tem no Data Lake, e entre outras coisas relacionadas a esse tema. Então, era isso. Desculpa aí se eu fui muito longa, muito rápida, mas era isso que eu queria trazer um pouquinho aí de conhecimento para trocar uma ideia. Obrigada, viu? Muito obrigada. Só acrescentando uma coisa para você, quem começou a falar de qualidade de dados foi o MIT. Em 1990, 91, eles lançaram a TDQM, e totalmente baseada na gestão da qualidade total que veio da indústria. Né, que veio da indústria. E eles criaram o conceito de que para você fazer qualidade de dados, você precisa visualizar a informação como um produto. E por isso eles criaram uma técnica de mapeamento chamado IP, Information Product Map, que fazia o mapeamento do ciclo de vida da informação. Só que isso ficou muito acadêmico e etc. E aí ficou meio que só o pessoal que mexia com qualidade de dados que acabava tendo essa visão. Até veio com o Data Warehouse do Imon, que o Imon também falava do CIF, Corporate Information Factory, mas era mais quem lidava com isso, depois deu uma esfriada e agora voltou num boom, mas num boom de dados como produto mesmo, como produto digital, como algo que pode ser monetizado. Ok? Então, eu estava tão errado em fazer engenharia de produção na vida que achei. Eu estava tão louca. Eu estava tão louca. Obrigada, Marisa. Cristi, por favor. Obrigado, Marisa. Primeiro, eu queria agradecer aqui você trazer esses eventos, acho que é super legal, acho que essa discussão é super válida, acho que tem que ter cada vez mais, né? E queria recomendar também a Tereza aqui, eu já fiz alguns bate-papos com ela, acompanho ela aqui nas redes, eu só não contrato ela aqui na nossa empresa porque eu não tenho vaga, eu tô junto com o pessoal aí, porque realmente ela tem um conhecimento muito grande, né? Mas eu tenho um cenário, acho que um pouco parecido e diferente ao mesmo tempo do cenário de vocês, né? Hoje quando a gente pensa assim em dados, né? Eu acho que veio acontecendo uma evolução. Então, antigamente a gente tinha poucos dados, de repente esse volume começou a crescer exponencialmente e veio aquele conceito de data warehouse, de dado estruturado e tudo mais, né? Aí logo na sequência a gente teve a explosão aí do Big Data, né, que começou a trazer dados desestruturados e não necessariamente num modelo mais de relatório e tudo mais. E agora a gente fala muito em diversos equipamentos conectados ao mesmo tempo, gerando mais dados ainda, e para alavancar tudo isso, inteligência artificial. Então, explodiu, a gente teve um boom de tecnologia e um boom de informação, né? Hoje eu trabalho numa empresa de telefonia, né, que tem uma quantidade absurda assim de dados e uma arquitetura extremamente complexa, né? Então, hoje eu tenho BW, hoje eu tenho Big Data, inteligência artificial, hoje eu tenho cloud, né, e várias tecnologias em cloud ali. Então, quando eu começo a olhar para o Dama, apesar dele nortear várias ações que eu tenho aqui dentro de casa, eu começo a ter dificuldade de governar o todo. Então, eu preciso começar a entender, principalmente ali em Data Quality, o que é mais importante ou menos importante para mim. Eu não tenho capacidade hoje nem de pessoa e nem de máquina para fazer Data Quality para tudo, né? Então, foi um cenário que eu encontrei, uma dificuldade que eu venho enfrentando aqui dentro da minha área de governança. Então, eu não consigo nem tratar todas as disciplinas do Dama e nem a totalidade da disciplina, né? Então, esse é o cenário que eu vivo hoje. E aí, para trazer, para deixar isso, colocar uma pimenta a mais, a gente começa a falar também em data mesh, né? Porque antigamente a centralização dos dados era o correto. Hoje, com volume de dados, fala muito em descentralização, né? E aí
o trabalho da governança acaba ficando talvez um pouco mais complexo, né? Então, o que eu Se queria for federada, não. Se você fizer uma governança federada, você consegue bons resultados e casa bem com o conceito de mesh. Mas, sim, é desafiador e aumenta a complexidade da governança de dados? Sim. Sim. É exatamente a pergunta que eu ia te fazer. Hoje a gente pensa em para uma governança federada aqui, a gente está tendo muita dificuldade assim, de definir owners. Todo mundo vê isso como uma nova atividade, algo extra ali no dia a dia, né? Então, a pergunta que eu iria te fazer, primeiro, como que a gente consegue ter uma governança centralizada em questão de ferramenta, em questão de self-service, e ao mesmo tempo ter os owners que descentralizam toda a informação. Não sei se eu fui muito claro assim Aí é que tá. Vamos fazer uma analogia. Eu vou fazer analogia com o Brasil, mas não precisa ser Brasil, pode ser Alemanha ou qualquer outro país. Você tem a nação, que tem a federação, tem o estado e tem o município. E é lógico que existem as leis federais que governam de tal forma que aquilo que está debaixo delas não pode infringir. Você pode criar várias outras legislações, políticas que são específicas para um determinado estado. Por exemplo, nós temos tributações, né, ICMS, etc., que difere de estado para estado, e beleza, mas não fere aquilo que o governo federal diz que tem que ter. Este conceito você traz para a governança federada. Uma das coisas que eu ia te perguntar é se existe estratégia de dados. Se existe estratégia de dados, você vai olhar para ela. E aquilo que ela priorizar, que os executivos que estão compondo o conselho que definem essa estratégia, é isso que você vai priorizar, porque realmente você não vai conseguir fazer governança na sua empresa toda de uma só vez. E talvez nem seja necessário fazê-lo. Por exemplo, no Itaú, quando o Nelson estava lá, ele começou a fazer a governança de dados nos dados que estavam mais relacionados aos riscos operacionais dos processos críticos. Tinha uma infinidade de outros dados que também estavam ali, Itaú, né, indústria financeira, mas ele só se focou num primeiro momento naquilo que era mais importante para a instituição. Então, isso eu te dou como dica. Use a estratégia de dados, use o conselho executivo que está por detrás dela para priorizar as suas ações. Provavelmente, a partir disso, você vai priorizar os seus domínios. Quando você começa a estabelecer domínios, você vai estabelecer quem são os owners daquele domínio, quem são os stewards daquele domínio e começar a treiná-los. E muito provavelmente, junto com a equipe técnica, aí você não vai fazer sozinho, mas junto com a equipe técnica, você vai verificando quais são os padrões realmente que têm que ser estabelecidos do ponto de vista federal. E quais são as liberdades que você pode dar para cada owner, para cada domínio específico, né? Enfim, que você vai tratar. Então, você pensa nisso, você... Eu sei que é um pouco difícil, porque a gente tem a mania de fazer gerenciamento micro, de tudo, né? Gerenciamento micro. Mas quando você tem uma governança federada, você olha o território e aquilo que é preciso para aquele território e está conforme uma direção maior. E aí você vai ter governança de dados em cada um dos domínios ou assuntos que você vai estabelecer. Mas ela tem uma cartilha federal, tem o nosso amigo Wellington, que está fazendo isso, né, Wellington? Tem uma cartilha federal que você vai ter que estabelecer e auditar e monitorar para saber se o pessoal está condizente ou não.
É um papo que geraria mais, mas eu tenho que mostrar para vocês mais alguns frameworks, só para vocês terem ideia, e a gente volta. Se vocês não se importarem de ficar um pouquinho a mais das 8, eu não me incomodo de ficar com vocês, não. Tá? Tudo bem? Tudo bem. Obrigado, Maria. Tranquilo. Vamos lá, então. Respondi um pouco? Te facilitei a vida, Cristi? Muito, acho que isso foi excelente. Esse link que você fez com o governo federal foi perfeito para mim. Então, tá bom. Que bom, minha querida. E temos representante dele aqui. Isso é ótimo. Vamos lá. Vamos lá. E eu vou passar rapidamente os demais. E aí a gente volta, porque eles não são tão... Como é que fala? Eles não são tão famosos quanto o DMBOK. A gente tem, inclusive a IBM, ela não tem só esse processo unificado, não. A IBM tem um modelo de maturidade bacaninha, mas esse processo este aqui é um passo a passo, sim, para implantar. Então, primeira coisa, que não está diferente do resto, tá? Então, primeira coisa, um problema. E vocês vão ver que cada caixinha dessa está lá naquela pesquisa que eu mostrei para vocês, dos principais elementos envolvidos com a governança. Então, defina o problema de negócio, ou seja, alinhe estrategicamente o seu programa de governo, para que você tenha patrocínio executivo e consiga, desta forma, fazer as ações, promover as ações de mudança que a governança traz. Então, se a governança vai determinar, por exemplo, owner e steward, de cara, a pessoa de negócio vai falar, mas peraí, eu vou deixar de falar que a culpa é da TI? Se algum dado estiver errado? Vai. Você vai estar junto, você vai ser porco e não mais galinha. Ou seja, você vai estar envolvido mesmo no cenário. E a gente sabe que as áreas de negócio nem sempre veem isso bem. Primeiro, que eles acham que a gente está aumentando o trabalho deles. E segundo, porque eles estão na linha de frente quando um problema de dados, um incidente de dados acontece, porque eles vão estar envolvidos com a solução. Então, estratégia de dados vem de cima, assim como um programa de governança de dados parrudo, né, que realmente insira a organização como um todo, ela também vem. Então, definir o problema e obter patrocínio executivo, ele é traduzido nesse alinhamento. Tá? Aí você realiza a avaliação de maturidade. Tem, Maritza? Não, mas você tem que saber a sua situação atual. Se alguém chega de Belo Horizonte aqui em São Paulo e pergunta para você como eu chego na sua casa, a primeira pergunta que você vai fazer para o sujeito é onde ele está. Então, saber aonde você está, você consegue verificar quanto falta para chegar aonde a organização deseja. Você pode usar assessment, né, avaliação de maturidade, como você pode usar perguntas simples, desde que você identifique isso. Aonde eu estou, aonde eu quero chegar, e aí quais vão ser as rotas, né, os roteiros que eu vou ter que fazer para chegar até onde eu quero. E isso você vai traduzir no roadmap. Feito isso, você vai definir a estrutura organizacional, ou seja, vou ter um escritório de gestão de dados, vou ter um escritório de governança de dados, vou ter conselhos, vou ter comitês, o que eu vou ter dentro dessa organização? Ela vai ser federada, ela vai ser centralizada, a gente vai começar com um domínio só? Como é que vai ser essa estrutura? Feito isso, construo dicionários de dados, construo glossários de termos. Quando eu falo que eu vou entender os dados, aqui eu vou entender termos de negócio, aonde eles estão localizados, vou definir ou analisar todos os modelos conceituais, os blocos de informação, vou criar repositório de metadados, vou construir catálogo, tudo isso daqui, tá? E, principalmente, vou definir métricas. Que métricas? Métricas para saber se oncotô, proncovô, ou seja, onde que eu estou, para onde que eu vou, se eu estou conseguindo avançar e com qual velocidade.
Esses são os passos, e fora isso tem a medição dos resultados, porque nada adianta eu definir e não medir os resultados. E vocês podem observar que aqui nesse processo, a gente tem 10 caixinhas que são meio azulzinhas, e 4 que são uma cor que eu absolutamente não sei qual é, tá? Mas é uma cor diferente. Essas meio azulzinhas são obrigatórias em todo e qualquer implementação de governança de dados você vai ter que ter. Os outros são opcionais, mas pelo menos um você tem que escolher. Você tem que escolher fazer. Quais são eles? Governança de dados mestres e de dados referenciais, governança analítica e ou gerenciamento de segurança e privacidade e ou gerenciar o ciclo de vida da informação. Então, assim, são 10 passos, mais um e ou os demais. Tá? Se você está com um problema de cadastro muito grande, se você tá querendo institucionalizar várias ferramentas de CRM, não vai ter como você fugir de dados mestres, porque cliente é um cadastro mestre importantíssimo. E provavelmente, se você vai fazer muita análise, você vai ter que começar a botar a mão no Analytics também. Né? Agora, se o seu grande motivador foi privacidade, foi escândalos de segurança e etc., provavelmente você vai começar por isso. Então, por isso que ele coloca que essas 4 caixinhas, elas podem ser feitas concomitantemente ou uma de cada vez, ok? A gente tem o Echelson Group, que fala que você vai ter que ter a governança. Aqui é bem dama, tá? Ele só muda um pouco a ordem das coisas, mas é bem dama, que tem, e aí ele dá nome aos bois. Por exemplo, ele coloca assim, catálogo de governança para uma governança ativa. O que ele quer dizer com isso? Crie, minha querida, um acervo que te permita saber o que você tem. E depois que você saiba tudo que você tem, você aí começa a realmente atuar. Então, é como se chegasse uma consultoria na empresa de vocês, plugasse uma ferramenta que lesse catálogo de banco de dados, que lesse catálogo de ferramentas OLAP, catálogo de biblioteca de machine learning, lesse tudo e trouxesse para a sua ferramenta. E lê-se também todas as estruturas de dados que estão sendo manipuladas, todos os relatórios existentes, todos os dashboards existentes, você tem lá. Não tem significado nenhum, mas pelo menos você sabe quantos elementos existem, né, em cada classificação como essa. A partir daí, você, junto com o time, lê a estratégia e vê, nós vamos priorizar tudo que se relaciona ao domínio de cliente. É. Se você tem um catálogo, você faz uma consulta do tipo asterisco CLI e vai aparecer tudo que está no seu catálogo e que você vai ter que botar a mão na massa para entender, para conceituar, para verificar quem é dono, quem não é, quais os stewards e etc. Então, por isso que esse programa do Echelson Group diz que ele é ativo, porque você vai fazendo a governança ao mesmo tempo que vai construindo catálogo, que vai construindo linhagem, que vai classificando dados, que vai fazendo glossário. Tá? Para quem não sabe, não tenho certeza da ferramenta que está por detrás disso, por isso eu não vou falar. Mas se eu lembrar, eu falo depois para vocês. Então, o coração dela é essa governança que inicia com um trabalho que as pessoas podem ver. Não podem palpar, mas podem ver. Então, fica mais fácil de você tangibilizar, materializar, ou como a física quântica diz, colapsar a função de onda para que todo mundo saiba o que é governança, que é uma das coisas que a gente tem dificuldade. O pessoal acha que governança é só política, é só definir Auner, Stewart. Não, é muito mais do que isso, porque a gente está por detrás dessa parafernália toda. E eu só consigo criar marketplace de produto de dado se eu tenho isso. Se eu não tenho, eu não consigo.
Então, por isso que ele fala que a governança está nesse centro e ela é ativa. E daí o resto é muito semelhante ao que a gente tem nos outros frameworks. Eu tenho funções de gestão de dados, eu tenho funções de análise, eu tenho funções de consumo. Aqui ele está falando de mercado de dados, de self-service, de dados certificados e por aí vai. É também o Eckerson é um pesquisador, é o sobrenome dele. Esqueci qual é o primeiro, mas é um pesquisador. Ele tem um blog bem legal. Quem quiser se aprofundar pode ir nas publicações dele. Tem o DMM, que nada mais é do que o CMMI para dados, inclusive é o CMMI Institute que está por detrás. Aqui você tem as áreas de gestão, então você tem estratégia de dados, governança de dados, qualidade, operações de dados, a plataforma tecnológica e os processos que dão suporte. Sendo que para cada uma dessas categorias, você tem processos, áreas, chaves de processo. Então, dentro da estratégia de dados, você tem a estratégia de dados propriamente dito, o plano de comunicações, você tem que ter também a definição do que é a gestão de dados naquela organização, você vai colocar casos de uso de dados que subsidiem essa definição que você colocou, e você vai financiar tudo isso. Por isso aqui tem apoio financeiro. Para a governança, segundo o DMM, cuida da governança propriamente dita, de instituir política, padrão, norma, processos, o glossário de termo e a gerência de metadados. Está com eles. E assim por diante. Tá? Não vou me alongar muito nisso aqui, não. Desvantagem do DMM, ele também é muito didático. Inclusive, antes do Dama soltar o modelo de maturidade dele, uma das coisas que a gente fazia é fazer uma avaliação de maturidade com o DMM e fazer as práticas com o Dama. Era uma coisa que funcionava, tá? Ponto ruim, ele tem uma única versão, publicada em 2014, e depois disso eu não vi publicações novas. Posso pesquisar para vocês, mas não vi publicações novas, ok? A gente tem aqui um framework, que não é framework, é uma técnica, tá? 5W2H, que a gente utiliza muito quando a gente vai definir processo, né? Esqueci o nome, é Julie, que falou para a gente. Tem um nome, Juline, é isso? Juline. A Juline fez engenharia de produção. Então, isso aqui, 5W2H, é o dia a dia dela na veia. Que o Barbieri transformou no Canva. Então, se você olhar, aqui eu tenho 5W2H. O que, por quê, onde, quando, quem, como e quanto. Aqui eu tenho ele propício para eu fazer o quê? Uma dinâmica de dados. E aí saber o porquê que a governança de dados tem que ser, como é que fala? Implementada, quais são os benefícios que se espera que ela dê, quais são os dados, se são dados mestres, se são dados mestres e de referências, se são dados transacionais, se são dados informacionais, se são dados inferenciais que baseiam-se em algoritmos de IA, né, e etc. Se são dados sensíveis, se são dados que têm sobre os quais a LGPD incide, se são dados externos, se são dados internos, se são dados estruturados, não estruturados, semi-estruturados. Então, aqui eu coloco o quê? E o contexto é onde? Esse contexto pode ser processos, esse contexto pode ser assunto, esse contexto pode ser domínio, né? Ou pode ser uma série de produtos de dados propriamente dito. Quais são os objetivos que se espera alcançar, né? Quais são os requisitos relacionados a esses dados e a esses objetivos? Quanto vai custar? Quem vai estar envolvido? Quando esses projetos vão ser, ou esses planos de ação vão ser colocados para serem executados? E aí ele dá um zoom aqui, ó, nos processos de GD, ele dá um zoom, criando um outro Canva, que ele chamou de PES. E aí aqui você tem política, processo, patrocínio. Se o processo exigir uma descrição de procedimento, um detalhamento de tarefa, você cria esse procedimento.
Quais são os padrões inerentes? Quais são as pessoas? Quais são os projetos que compõem esse programa de gestão de dados, de governança de dados? Existem planos de ação? Quais são as plataformas arquiteturais que a gente vai ter que consolidar ou avaliar e selecionar e ou padronizar? Como é que a gente vai fazer a propaganda? Aqui a gente é galinha que bota ovo e tem que cacarejar. Não pode, ainda mais que isso envolve a organização inteira. Então, tem que ter um plano de gestão de mudança e um plano de comunicação muito forte. E como a gente falou lá na IBM, eu preciso medir performance. Para medir performance, eu preciso de métrica. Ok? Corri aqui para a gente discutir, porque é muito mais valioso a discussão com vocês, né? Disso que eu falei aqui, tem novidade para vocês, para alguns de vocês? Quem quer contribuir, sintam-se à vontade. Um de cada vez, tá? Posso? Eu olhando todos esses frameworks, eu creio que a maioria das pessoas aqui fazem um pouco de cada um, né? E eu acho que é isso que faz sentido. Mas tem um framework que você mostrou, que eu não me lembro qual deles é, porque, né, ele fala sobre aquela parte de você entender quais são os dados, trazer tudo isso para uma grande visão, para poder mostrar para a empresa do que estamos falando, né? Esse é o um do grande Eckerson. caminho, né? É do Eckerson. Isso é uma das coisas que eu pontuei muito nessa empresa que eu estava. Era muito importante a gente saber quais são os dados que nós temos, né? De onde vêm essas informações, né? Qual é a qualidade desses dados? Como que a área de análise está usando essas informações para gerar insights, para gerar relatórios, estudos, indicadores, né? Como que eles fazem para buscar? Imagina um analista entrando numa empresa agora e aí ele recebe lá uma demanda da área de negócio, olha, eu preciso de uma informação XPTO. O cara fala, onde que eu encontro isso? Então, eu sempre bati nessa tecla, cara, a gente precisa ter um lugar onde essas pessoas possam consultar primeiro. Onde estão essas informações? Fazendo uma analogia aí, se eu for fazer um bolo, eu preciso entrar na despensa e saber onde estão as coisas. Preciso que isso esteja rotulado, né? Preciso saber ali que o fermento é fermento, que a farinha é farinha, que, sabe, a manteiga é manteiga. Então, primeira coisa, eu preciso ter isso rotulado. E aí, com isso mais organizado, eu consigo fazer o bolo. E Porque mais, senão né? eu vou colocar fermento e senão eu vou colocar um produto que não é fermento, é bicarbonato, e aí vai gerar um bolo? Vai. Mas será que é o bolo que o negócio está querendo? Então, eu acho que essa parte é muito importante. Tem um outro framework que você comentou também, que eu acho que é da IBM, e ele, para mim, ao meu ver, assim, ele faz muito sentido para a gente responder perguntas de negócio. Então, quais são as perguntas que precisam ser respondidas e que caminho eu preciso seguir para responder essas perguntas? Então, vou dar um exemplo. O negócio, ele quer saber o quanto que estão vendendo numa região CPO. Uma pergunta simples. Quanto que estão vendendo numa região CPO e quais são as regiões que a empresa deveria entrar, vender mais? Primeira coisa, onde estão essas informações? Qual é a qualidade desse dado? Quem está inserindo esses dados? Quais são os metadados disso? Quais são os dados mestres disso? Quem é o dono de tudo isso? Beleza. Sabendo tudo isso, eu junto tudo e boto numa informação, gero um relatório. Qual é a qualidade disso? Quando eu começo a responder essas perguntas, eu começo a envolver pessoas. Sim. Então, aí eu envolvo o arquiteto, eu envolvo alguém de projeto, eu envolvo alguém de sistemas, eu envolvo alguém de TI, eu envolvo o negócio. Aí eu vou colocando chapéuzinho de cada um. Cara, para eu fazer isso, você precisa fazer o seu. Para eu fazer aquilo, você precisa fazer o seu. Então, eu acho que, assim, é muito importante a gente ter a visão de todos esses frameworks. Não tem o certo, não tem o errado. Sim. Tem o que a empresa está vivendo. Mas, para mim, um caminho muito importante que agrega valor e que mostra o valor de governança é responder perguntas de negócio.
Não adianta montar uma governança olhando todo o framework, olhando todas as disciplinas, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro, se não está ajudando o negócio, a tomada de decisão estratégica. Uhum. Então, a primeira coisa é subir a pergunta. O que vocês querem com os dados? Quais são as dores de negócio? O que está impactando? Sabemos? Então, agora a gente começa a cascatear até entregar as perguntas, sabe? Uhum. É isso mesmo. A gente fala isso bastante em estratégia, mas quando a empresa não tem uma estratégia de dados definida, porque muitas não têm, a estratégia de dados vem acoplada aos projetos de TI, o que é um erro, né? A gente sabe que não deveria ser assim, deveria ser para responder questões de negócio mesmo, para isso. Aliás, faz parte da metodologia de definição de estratégia de dados, você saber as suas perguntas-chave de negócio que você precisa responder, e daí derivar todo o resto, né? Mas a gente sabe que nem toda organização tem a estratégia de dados já definida. Então, pelo menos o pessoal da governança, que em teoria faria esse alinhamento, é importante que o pessoal que está implementando a governança saiba disso, né? Obrigada, viu, Tereza? Juline, por favor. Então, isso foi interessante a gente ter falado sobre as metodologias. Eu vi que você comentou ali sobre a engenharia de produção. Realmente, o Barbieri, eu já li ele usou bastante conceito de modelo de fábrica para trazer para dados. Existem outros métodos que a gente também pode estar usando, até vou compartilhar um pouco. Acho que vocês já ouviram falar do diagrama de Ishikawa. Ele é famoso. Ele também ajuda muito do causa e efeito em relação ao problema. Isso que a Marisa falou é verdade, as empresas não têm uma estratégia de dados adequada, mas é pela maturidade da gestão em relação à governança, tá? A gestão não tem essa maturidade hoje, essa é a percepção que eu tenho, né, olhando para o mercado, o tempo que eu tenho também de experiência, porque eles não sabem exatamente como atuar como governança. E aí tem correlação com a cultura também. É que nem eu falo com o meu exemplo hoje, que meu momento de vida hoje é qualidade, mas se fosse em outra área, eu agiria da mesma maneira. Mas como qualidade? Cara, queimou uma lâmpada aqui, é qualidade. Caiu não sei o que lá, ingestão é qualidade, tudo é qualidade de dados, sabe? Então, assim, eles falam, é uma coisa de governança. Então, eles param em algum momento e falam, pô... Sinta valorizada, porque, em geral, eles culpam aqueles que eles sabem que vai resolver. Então, pode ser. Tudo é problema da qualidade. Cair naquela área, que aquela área resolve. Assim, a gente nunca resolve nada. A gente monitora e entrega aos dedo duro, auditoria dedo dura, né, dos dados, mas as pessoas não entendem isso. Até elas terem essa maturidade, eu demorei 3 meses numa squad de monetização internamente. Então, assim, para ela entender que o problema, eu tive que fazer uma diagnóstica, fazer várias reuniões, que eu não estava com a maturidade da avaliação de qualidade bem madura, mas, assim, todas essas metodologias que a Marisa trouxe ali, que ele traz ali, né, tanto o Barbieri quanto a Marisa traz em alguns momentos, elas servem para quê? Para a gente aplicar no dia a dia. No dia a dia do que eu estou fazendo, né? Que nem eu como qualidade, quando eu fui implantar o plano de ação aqui, que eu comecei, porque assim, eu comecei na qualidade, eu sou da qualidade rústica, aquela bruta, que não tem ferramenta, né? Porque eu perdi muitas oportunidades de emprego no passado, quando eu era analista, porque perguntava assim na entrevista, qual é a ferramenta que você tem conhecimento? Hoje também acontece isso para quem é de catálogo, né? Qual ferramenta que você tem conhecimento? Eu falava nenhuma. Porque eu nunca tive contato com ferramenta de qualidade. Eu já vi fotos, já sei pessoas, conheço pessoas que trabalham, mas não tive oportunidade, porque as empresas que eu trabalho, elas não conseguem evoluir a tal ponto a conseguir pegar uma ferramenta. Então, a gente acaba tendo que fazer com o que tem. E governança é fazer com o que tem, dentro da possibilidade. E a Marisa falou uma coisa legal sobre as dores. Por que as dores? A empresa só se mexe por 2 motivos. Acho que todo mundo vai concordar aqui. Ou é por dor, ou é por dinheiro. Ou é dor, ou é dinheiro. Ou vai me gerar uma grana, ou vai me gerar uma dor. Geralmente, a grana vem em primeiro lugar, tá, pessoal? Vocês sabem do que eu estou falando. E a dor de algum problema de processo vem em outro, né? Então, assim, eu tenho problema, XPTO, mas sempre priorizo o que dá dinheiro. Porque né, a minha dos olhos é a venda, né? A venda, a área de negócio, é a venda. Então, assim, realmente, a área de governança perde sua força no cenário atual, apesar de ganhar força pela LGPD, mas perde a sua força pela questão cultural, né? Então, hoje a gente fala muito sobre governança,
a gente sabe que é importante, todo mundo sabe que é importante, mas ninguém quer parar e fazer. Quando eu fui desenhar o meu plano de ação, eu preciso, depois disso vai ter política, depois vai ter os processos, toda vez que fazer o processo, vai fazer a documentação. Então, isso vem na hora de reestruturar a área. O que eu estou fazendo? Vou olhar para a privacidade? O que privacidade? Então agora vai fazer um processo, uma política. Eu estou olhando para os dados do ambiente. Gente, eu passo pelas empresas e a privacidade nem sabe mexer, nem sabe que existe lei. O que é um lei? Então, assim, a gente vive um momento muito delicado para a governança. Ao mesmo tempo que a gente precisa de governança, a gente sofre com falta de profissionais qualificados. Eu sei porque hoje eu tenho sofrimento de contratar pessoas para trabalhar abaixo de mim ali como analista, para o meu time. Eu tenho muito sofrimento, porque eu sei que as pessoas querem trabalhar, mas uma coisa é você saber conceitual, uma coisa é você fazer a prática daquilo acontecer. E o que nos dá dificuldade, tanto eu, Marisa, quanto todo mundo, é fazer a prática. Tá, mas como que eu governo na prática? Como que eu faço a qualidade na prática? Eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem, sabendo que governança é um produto muito artesanal. Né? Então, acho que é o maior desafio hoje. É verdade. Pessoal, eu estou vendo o chat aqui, tem muita coisa legal no chat, tá? Então, depois vocês dão uma olhadinha, porque tem coisa legal, tem inclusive dicas que o pessoal está dando. Vamos lá, vamos ver quem levantou a mão primeiro. Espera aí, cadê? Foi o Alexandre. Alexandre, pode falar, meu querido. Boa noite, pessoal. Só complementando mais ou menos isso que a Juliane falou, acho que qualidade de dados ela exige um pouco de uma maturidade de dados da companhia, né? Então, assim, a gente não tem qualidade se as pessoas de negócio não souberem as métricas que elas precisam, os indicadores, o que eu vou medir de qualidade. Se isso vier da própria governança, assim como o processo de catalogação, que eu acho que é super importante, né? A gente ter um repositório e a gente identificar os owners, quem é o dono disso, quem é que vai falar sobre isso, quem é que vai dizer o que significa esse dado. Se a gente não tiver essa primeira etapa, muito, muito dificilmente a gente tem uma pessoa que vai saber me dizer qual critério de qualidade que eu vou ter em relação a esse dado, né? Então, isso é algo bastante crítico que a gente vê muito, né? E eu parto de um pressuposto, assim, de que a gente precisa primeiro trabalhar cultura, né? Então, sempre que eu entro bastante assim, o que é um data owner, o que é um data steward, o que é um dado, o que é um metadado, né? Ou seja, trazendo um pouco dessa aprendizagem, né, de dados, essa literacidade, para a companhia, para pessoas que geralmente só focaram no negócio e ainda não entendem o impacto de eu entender o sentido e o significado real da minha informação que eu tenho e muito mais, o que eu tenho disponível para utilizar, né, que às vezes as pessoas nem têm conhecimento do todo, né, eles têm um conhecimento do micro, mas não conhecem efetivamente o dado que eles utilizam. Então, eu parto bastante desse pressuposto e, como eu mencionei, eu tenho utilizado bastante o conceito de produto de dado, que casa bastante aí com o frame do Barbieri, assim, é bastante parecido. O produto de dado ele vem exatamente para poder trazer as áreas, ou seja, para eu gerar um produto, eu preciso que o demandante saiba o que ele quer, saiba as origens das informações que ele precisa, e eu preciso, e eu como governança hoje eu cobro esses dados, esses metadados catalogados. Né? Então, assim, para o produto ser desenvolvido, eu preciso que eu tenha um owner, eu preciso que eu tenha o conceito desses dados que vão ser ingeridos ou vão ser utilizados, e principalmente eu preciso ter o que esse relatório, o que esse produto vai me responder. Né? Porque hoje a gente tem um grande problema de dados empoeirados, né? Ou seja, relatórios, né? 2, 3 mil relatórios gerados, sendo que 10% é utilizado e olha lá. Então, eu tenho trabalhado bastante essa abordagem que eu acho que tem funcionado e a gente precisa engajar as áreas antes de fazer o nosso trabalho, senão a gente não consegue evoluir sozinhos, né? Eu já passei muito por isso. De forma alguma, de forma alguma. Ô, Marilza, se você puder, eu posso dar uma tréplica aqui para o Alexandre, rapidamente, sobre o que ele falou? Se for rapidinho, porque eu queria passar a vez para o Rodrigo. 2 segundos. Alexandre, eu concordo com você em partes que dependem da maturidade. Tá? A governança não precisa ter uma alta maturidade para poder desenvolver monitores e aferições de qualidade para você falar o que é bom e ruim.
Então, você pode aplicar a qualidade sem ter maturidade, mas você sai com algumas provocações iniciais. Vou dar um exemplo, rapidamente, tá, Marilson? Eu prometo. Você tem lá uma monitoria de atualização. Você está atualizando uma tabela. Você está monitorando essa tabela, tá? Você vai monitorar coisas genéricas. Regras de negócio, você vai precisar de uma maturidade maior. Mas você vai monitorar nulidade, duplicidade, outras dimensões de qualidade que tem mais correlação com um negócio meio que abrange a todos os negócios, você não precisa ter uma maturidade alta. Hoje as empresas elas estão mais correlacionadas à observabilidade de dados, que tem correlação entre atualização versus o quanto eu estou usando o dado. Então, assim, isso não tem correlação com maturidade, tá? Isso tem correlação de como que você consegue usar os seus sistemas e os seus metadados a seu favor para que você encontre a informação. Isso indifere a maturidade do dado. Mas, assim, quando você fala, por isso que eu falei concordo em partes, né? Quando você fala de maturidade, é quando a gente fala das regras de negócio, mas nem tudo depende da regra de negócio, tá? Então, você pode fazer uma qualidade mais bruta, assim, mais rústica, se for qualidade de dados intrínseca, relacionado ao valor propriamente dito, por exemplo, um dado que está com erro de digitação. Erro de digitação independe de conceito. Então, tem algumas dimensões de qualidade de dados que são vinculados ao contexto, e aí regra de negócio entra. Tem aspectos da qualidade de dados que não são relacionados ao contexto, mas são relacionados ao valor interno do dado. Então, esses independem de contexto, esses, beleza, ok? Bom, obrigada. CPF, telefone. Isso. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Juline. Rodrigo, querido. É bem simples, bem para a gente fechar e bater a foto. A gente tem que bater uma foto para deixar o povo todo com inveja. Eu vou tentar ser breve, então. Não, eu estava pensando... Pode falar. Pode falar. Eu estava pensando justamente quando a Juline falou que a coisa mais importante para uma empresa acaba sendo, de fato, a parte monetária. Nós somos profissionais caros, as ferramentas que tem aí pelo mercado são extremamente caras e o conhecimento é pouco. Nenhum desses frameworks, por exemplo, fala como a gente pode monetizar a governança de dados. A gente entrega o valor, a gente entrega aquele valor intrínseco que vai evitar o retrabalho através de processo de procedimento, vai facilitar as coisas, mas isso é algo que é extremamente complicado para apresentar, principalmente para a diretoria, para stakeholders, porque no final das contas o que importa são os números. Sabe já tive bastante sobre isso? Um carinha chamado Larry English. Ele foi o carinha, na época ele trabalhava na Dataflux, ele fez uma metodologia de qualidade de dados chamado TQD pequenininho M. Por que ele fez TQDM pequenininho? Aliás, TDQM. Não, é isso mesmo, um D pequenininho depois do quê? Porque o MIT já tinha soltado uma, então ele soltou outra. E ele se baseou na qualidade de dados, porque isso foi em 1999. E aí, em 2003, ele repaginou, e daí para diante ele deu umas repaginadas. A qualidade de dados para o Larry English são 6 processos. E o processo 3 é custo. Então, o que ele faz? Ele faz uma conta baseada em custo e o custo que se tem quando você não tem qualidade de dados. Então, ele escreve bastante sobre isso. Se você quiser acompanhar, Larry é L-A-R-R-Y English, de inglês, né? English. Ele escreve bastante sobre essa questão do custo da informação. Em quesito de pesquisas, eu já vi até uma que eu acho que que um erro de qualidade de dados equivale a $1.100, alguma coisa do tipo assim, e tal. Mas na teoria, para quem entende do assunto, principalmente a gente que trabalha com governança de dados, é muito prático. Mas você falar isso para um diretor, porque é lindo a gente ter que falar decidir o owner, decidir várias questões, passar por gestão de metadados, de qualidade de dados, definir qual vai ser a qualidade de dados para aquela empresa específica. Mas isso demanda tempo e dinheiro, e cada vez menos o que eu tenho visto é que nós somos cada vez mais tenho visto que nós somos uma área sobressalente, não necessária, que a gente está lá para
Olha, fazer o melhor, mas também a gente pode olhar a questão regulatória, questão de multas que a gente está evitando, e aí é um custo evitado, né? Então, tem alguns caminhos que a gente pode mostrar. E a gente pode fazer gamificação também. Dar dar uma missão para eles, um monte de informação sem qualidade para ver se eles conseguem ou não. Entendeu? mas era mais ou menos isso que eu queria falar, trazer essa parte da questão da monetização, não apenas por o valor intrínseco, mas até que ponto a gente consegue transformar esse dado em valor real para a companhia. Tá bom. Alguém mais quer contribuir? Bom, então vamos tirar uma foto para deixar o povo bem com... Como é que fala? Com inveja da gente? Mas que me entende. Vamos abrir a câmera, para quem puder abrir, tá? Porque às vezes a pessoa não pode abrir. Eu, por exemplo, já participei de live que eu estava com fone, colocando minha menina para dormir, não tinha a menor condição de abrir a câmera, então eu vou entender. Tá bem? Mas se vocês puderem, vai ser muito bom. Ah, estou vendo umas carinhas conhecidas aqui, o Milton, a Priscila, que não é a primeira vez que a Priscila participa. Estou vendo umas carinhas bem bacanas aqui. Bom, vamos tirar a foto, então. Peraí. Não coloquem chat agora, não, por um único motivo, para não aparecer na nossa foto. Tá bem? Sorriso, Colgate. Foi. Ahá. Foi. Agora eu vou salvar aqui, depois eu mando. Eu vou postar no LinkedIn, se vocês deixarem, e vou mandar no nosso grupinho, ok? E... Pronto. Alguém mais quer comentar alguma coisa para a gente fechar nosso encontro, pessoal? Foi produtivo para vocês? Quem quer contratar a Tereza? Levanta a mão. Eu quero. Ah, então, tá bem. Ajuda aí, gente. Um monte de boleto para pagar. Que bacana. Então, Maria Fernanda, você queria falar alguma coisa, minha querida? rapidinho, eu falei bastante pelo chat, eu estava um pouco envergonhada, mas eu acho que realmente o alinhamento com a área de negócio é muito, muito importante. O apoio da área de negócio e dos diretores é muito importante. Mas eu acho que uma parte onde eu estou aprendendo para pegar e tentar trazer o negócio para o nosso lado é mirar nas KPIs, nas metas, e você tentar melhorar os dados relacionados com isso. Uhum. E aí você mexe no bolso. Exato. Se mexe no bolso, qualquer executivo entende, né? Exatamente. Eles são cobrados por isso. De uma maneira mais agressiva ou não, todos os executivos são cobrados por isso. É verdade. Obrigada, tá, Maritza? Muito obrigada. Eu que agradeço, pessoal, pela participação e pela presença. Juline, você quer falar alguma coisa? Você está com a mãozinha levantada? Ou é para contratar a Tereza? Foi mal. Foi mal. Então, gente, um beijo grande para vocês. Até o nosso próximo bate-papo. Em teoria é na primeira terça-feira, mas se surgir uma necessidade no nosso grupo, pode colocar lá que a gente faz edições especiais do bate-papo. Tá bom? Beijo grande para vocês. Só fazer um comentário aqui. Fala. Se quiser trocar ideia comigo, né? Falar sobre governança também, se tiver com alguma questão aí que eu puder ajudar, contem comigo, tá? É um tema que eu gosto de contribuir também, então podem me chamar e fiquem à vontade, tá? Passa o LinkedIn, Tereza. Põe aí no chat o LinkedIn para a galera te encontrar. Ô, menina, até eu pegar já acabou a reunião. Coloca no nosso grupo, tá? Põe sim. Então tá bom. Beijo grande para vocês. Beijo. Valeu, pessoal. Boa noite. Se você está gostando do conteúdo que está sendo publicado, ajude o canal, se inscreva, curta, compartilhe e comente.